de novo, para as pessoas que chegaram agora e não assistiram à nossa curta sessão de abertura, como já foi dito, o nosso congresso está oficialmente aberto. Agradeço mais uma vez a presença de todos e vamos começar justamente hoje da melhor maneira possível com uma colega brasileira, que vai ser a nossa primeira conferência inaugural, a professora Miriam Grossi, que é professora no Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, que é a antiga presidente da ABA, da Associação Brasileira de Antropologia, e é vice-presidente do AIOS, e que nos vai oferecer uma palestra intitulada Ética e Subjetividade nas Práticas Antropológicas Contemporâneas. Eu peço desde já a vossa atenção e quero, sobretudo, agradecer muito à Miriam Grossi por estar aqui connosco, por nos honrar com a sua presença e por termos o prazer de podermos ouvir a sua fala, usando uma expressão brasileira. Muito obrigada e dou a palavra à Miriam. Bom, foi com muita alegria que eu aceitei o convite da Clara Saraiva, aqui na mesa comigo, e das colegas da editoria da APA e da Universidade de Coimbra, para proferir a conferência desse 6º Congresso da Associação. Estar aqui hoje, para mim, é uma honra e um prazer imenso. Eu agradeço também a presença de muitos colegas e alunos brasileiros aqui presentes e a acolhida sempre generosa de nossa amiga Cristiana Bastos. Sei que, para além de mim, o convite é uma forma de representar tanto a antropologia brasileira quanto as mulheres antropólogas. É desse duplo lugar que falarei hoje aqui. Alerto para evitar estranhamentos que usarei em muitos momentos do meu texto para falar de coletivos, o não masculino, mas o feminino plural. Trata-se de minha modesta contribuição no campo como guerreira da linguagem, a transformação das relações de poder no interior do campo científico no qual atuamos. E, em particular, no reconhecimento público de que na antropologia contemporânea somos numericamente mais antropólogas mulheres do que antropólogos homens. Nossa presença massiva na liderança de muitas associações e espaços institucionais da antropologia, como departamentos, coordenações de cursos de graduação e pós-graduação, editoria de revistas, coordenação de laboratórios, núcleos, etc., traz, inegavelmente, novas formas de produção antropológica. Uma antropologia que se faz na articulação permanente entre muitas dimensões da vida, públicas e privadas, e que nos obriga a escapar dos cânones tradicionais da cientificidade e objetividade que aprendemos. Eu estive no 3º Congresso da APA, que foi realizado em 2006 em Lisboa. Constato, acompanhando desde então as publicações portuguesas, em particular a revista etnográfica, e olhando a programação desse congresso, que os encontros, que esses 10 anos foram anos fecundos para o diálogo em português, que os encontros da APA e da ABA permitem a nossas duas comunidades antropológicas nacionais. Falo do Brasil e de Portugal, mas não deixo de pensar em colegas de países africanos de língua portuguesa que também fazem parte desse diálogo, mas de forma menos intensa. Somos também agradecidas, enquanto comunidade antropológica brasileira, pela imensa acolhida que a comunidade antropológica portuguesa deu a nossos e nossas estudantes que aqui vieram, em particular na última década, para a realização de estágios sanduíches e pós-doutorados, muitas e muitos deles aqui hoje presentes também nesse encontro. Sem dúvida, o investimento brasileiro na internacionalização da pós-graduação teve impacto considerável no que é hoje essa antropologia feita em português e no Brasil. Sem menosprezar o importante papel do inglês como língua franca na antropologia internacional, no mundo globalizado da antropologia mundial, dialogar em português é também um ato de resistência linguística e cultural. Lembrando os aprendizados pluralistas da antropologia simbólica, de que tudo é linguagem, sabemos que mesmo quando dominamos outras línguas, pensar e falar a língua materna é espaço importante de construção de sentidos, reconhecimento comunitário e identidades. A aproximação de nossas comunidades acadêmicas se expressa de forma significativa com a presença de quase uma centena de pesquisadoras brasileiras nesse 6º Congresso da APA, tanto na coordenação de painéis,
como na apresentação de comunicações, lançamentos de livros, vídeos e outras atividades. Também no próximo encontro da ABA, que se realiza dentro de 2 meses em João Pessoa, esperamos encontrar muitas de vocês lá, mostrando esse engajamento mútuo de troca intelectual que temos como privilegiado. Mas não é só a língua que nos articula. Percorrendo os títulos e resumos das pesquisas aqui apresentadas, observamos que compartilhamos de temáticas de pesquisa muito similares e temos perspectivas teóricas e metodológicas comuns em relação a grandes temas da antropologia. É, portanto, em diálogo com muitas das comunicações que serão apresentadas aqui, que me posiciono. Reflito nessa conferência sobre os desafios teóricos e metodológicos que enfrentamos nas antropologias atuais no que diz respeito à ética e subjetividade como estruturantes de nossa produção intelectual do século XXI. Engajamento, ética e subjetividade são os 3 eixos que abordarei a seguir. Parto, portanto, do pressuposto, a partir da experiência brasileira, que a reflexão antropológica sobre suas práticas profissionais é uma das características de nossa disciplina e que essa reflexão está mais presente em contextos acadêmicos marcados por forte interlocução política com os grupos que estudamos, assim como em relação ao Estado. É impossível não começar essa fala, onde o foco são as complexidades que enfrentamos nessas práticas antropológicas contemporâneas, sem remeter diretamente ao dramático momento político que vivemos nesse momento no Brasil. Vemos na situação política atual um retrocesso democrático que atinge de forma mais flagrante a legitimidade dos processos eleitorais. O golpe político em curso, com seus múltiplos atores sociais, no qual estão em disputa projetos políticos, éticos e estéticos, tem sido o centro da vida da grande maioria de nós, antropólogas e antropólogos brasileiros, nas últimas semanas. Manifestações, cartas abertas, vídeos, muitas têm sido as formas de protestar contra o golpe e o desrespeito ao processo democrático eleitoral. Estamos nos mobilizando em nossas universidades e associações e temos nas redes sociais um espaço privilegiado de compartilhamento de denúncias, de análises e de propostas de ação. O fechamento e reagrupamento dos Ministérios da Cultura, Ciência e Tecnologia, Direitos Humanos, Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial, Desenvolvimento Agrário, atinge diretamente políticas de representação de grupos minoritários e subalternos. Público-alvo das políticas públicas propostas por esses ministérios são o objeto de parte significativa de nossas pesquisas e o desaparecimento desses ministérios ameaça diretamente nossa prática profissional. É importante relembrar que foi o programa Reúne do Ministério da Educação que trouxe à Universidade Brasileira, expandindo territorialmente o alcance da antropologia, com a implantação de novas universidades públicas federais e que permitiu também significativas pesquisas e ações com grupos marginalizados em lugares mais interiorizados do país. Apesar dos limites que vinham sendo apontados pelas diferentes comissões da ABA no governo atual, a eliminação de políticas afirmativas, que foram a marca dos últimos governos democráticos, tem sido uma das mais contundentes ações do governo provisório. O que vivemos nesse momento em relação à perda de direitos sociais duramente conquistados já estava em curso no Congresso Nacional de forma impactante desde o início desta legislatura. Demarcações de terras indígenas, direito assegurado pela Constituição de 1988, sob pressão da bancada ruralista, já estavam em franco declínio. Laudos antropológicos feitos por profissionais indicados pela ABA, hoje legalmente exigido para o reconhecimento de comunidades quilombolas, são questionados através de contralaudos contratados por empresas de agronegócio, madeireiras, mineradoras e outros grupos econômicos ameaçados de perderem seus privilégios sobre terras ocupadas por sociedades tradicionais. Acompanhamos, estarrecidas, a forma como colegas são tratadas por comissões parlamentares de inquérito, como a atual, em curso, CPI sobre terras indígenas e quilombolas.
Nos recentes interrogatórios a que foram submetidos minha ex-aluna Flávia Mello e minha ex-professora Deise Barcelos, que estão disponíveis online, e vocês podem ver, e foram imputadas acusações de várias ordens, mas me chamou a atenção, aspas, ter afinidades com os grupos com os quais fizeram laudos ou estudos antropológicos, tomando como provas contundentes jurídicas dessa acusação os agradecimentos que fazemos de praxe e que são regra de etiqueta acadêmica em nossas publicações e livros. Ser antropólogo, hoje, pode ser uma profissão de risco, dependendo das circunstâncias políticas particulares que podem levar à judicialização de determinado campo ou grupo de estudos. Direito das mulheres, de lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans já estavam fortemente ameaçados no governo Dilma e foram um dos primeiros focos de reação pós-golpe. Nas últimas 3 semanas, revogou-se o reconhecimento do nome social para pessoas trans em instâncias públicas federais, dificultou-se ainda mais o atendimento de serviço de aborto legal de mulheres vítimas de violência sexual e acompanhamos estarrecidas a divulgação de barro estupro coletivo e, não menos chocantes, as declarações da polícia pondo em dúvida a legitimidade das provas de vídeo desta violência. Designou-se para a Secretaria de Políticas para as Mulheres uma deputada evangélica assumidamente contra o aborto e o casamento de pessoas do mesmo sexo. Programas do governo, como a formação de professoras no curso Gênero e Diversidade da Escola e outros, correm sérios riscos de desaparecer por serem acusados de propagar a, aspas, ideologia de gênero. Razão, aliás, pela qual atualmente inúmeras professoras estão sendo demitidas de suas escolas em vários lugares do Brasil, em particular em escolas, aspas, religiosas. Políticas de ação afirmativa, como o projeto de bolsa de estudo no exterior para estudantes com deficiência, negros e indígenas, já estão sendo encaminhadas para o arquivamento. O comum em todos esses exemplos é que foram espaços de pesquisa e ou de ação de políticas públicas que se constituíram e que se consolidaram, em boa parte, graças a pesquisas antropológicas. Pensar em todos esses exemplos, pensar em engajamento como parte essencial da prática antropológica contemporânea, nos remete, portanto, aos imperativos éticos de resistência, e é esse o próximo item sobre o qual vou me debruçar. A preocupação com questões éticas na antropologia, se bem que presentes em diferentes momentos históricos, só mais recentemente tem merecido maior debate público no interior da comunidade antropológica internacional. Em sua vertente norte-americana, é um fato amplamente conhecido a sanção que Franz Boas recebeu da AAA. Tratava-se, então, naquela época, da preservação dos interlocutores e da importância de transparente sobre a nossa presença em determinados contextos políticos. Face a esse episódio, a AAA criou, desde então o final da Segunda Guerra Mundial, um código de ética atualizado recentemente, em 2008, diante de novas demandas feitas à antropologia norte-americana por parte do Exército em situações de conflito armado. Na vertente francesa, desde o século XIX, para Durkheim e seus seguidores, o conceito que unificava preocupações similares sobre a relação entre pesquisador e pesquisado era o conceito de moral. Conceito fortemente impregnado pela discussão filosófica dada na formação de muitas gerações de antropólogos franceses e que reaparece na contemporaneidade na categoria Antropologia da Moralidade, termo cunhado, entre outros, por Didier Fassin. Todavia, diferentemente da AAA, Associação Norte-Americana de Antropologia, nem a AFEA, que é a Associação Francesa de Etnologia e Antropologia, nem as associações que regrupa as associações tradicionais, como a AFA, Associação Francesa de Antropologia, ou a CEF, que é a Sociedade de Etnologia Francesa de Etnologia, tem um código de ética ou qualquer documento regulatório das práticas antropológicas na França. Em vista disso,
e estudando o momento atual da regulamentação ética nas antropologias contemporâneas mundiais, a pedido do Conselho Mundial de Associações Antropológicas, a WCAA, fizemos um estudo sobre comparativo dos códigos de ética hoje existentes. Constatamos rapidamente algumas questões. Menos da metade das 48 associações associadas à WCAA tem código de ética. E isso, apesar da própria WCAA exigir o código de ética como um dos documentos para a filiação. A maior parte desses códigos de ética foram, portanto, elaborados na última década. Comparando esses códigos de ética, vemos que há uma similaridade muito grande na forma e nos objetivos propostos, visando prioritariamente a preservação, respeito e defesa dos grupos estudados. Alguns códigos funcionam como instrumentos reguladores da prática profissional, enquanto outros têm o objetivo de estabelecimento de apenas grandes princípios indicativos de comportamentos adequados ou não à pesquisa antropológica. Os códigos eles são diferentes em termos de tamanho e nos códigos mais recentes há uma forte preocupação com a questão da autoria e das exigências relativas a agências de financiamento em relação ao que deve ou não ser entregue a esses financiadores em relação à preservação ética dos interlocutores. Surpreende, todavia, comparando esses códigos, uma imensa variação das categorias que são usadas para falar de ética nesses códigos. Só alguns exemplos. Por exemplo, no código da AAA norte-americana, responsabilidade é a categoria central, assim como no código da África do Sul. Proibição aparece de forma significativa no código da JASC, Associação Japonesa. Compromisso emerge como categoria definidora do Código Espanhol. Já no Código da Austrália, se opta pela categoria Relações. E, por fim, no Código do Brasil, o que está dado são os direitos. Não tenho tempo de me alongar, então, sobre essas variantes culturais no interior da nossa própria comunidade antropológica, que compartilha de um ethos similar sobre a sua prática, mas que os códigos, de alguma forma, refletem essas diferenças, e vou falar um pouco mais sobre questões políticas envolvendo as questões de ética na antropologia brasileira. No Brasil, esse debate sobre questões de éticas é um tema de grande importância e tem merecido já uma série de coletâneas e livros publicados, que eu não vou citar aqui, que estão todos na página da aba, para quem quiser conhecê-los. A partir dessas publicações, podemos localizar o debate sobre essa questão da ética em 3 grandes momentos, cada um deles vinculado a um tempo particular da institucionalização da nossa disciplina. Um momento inicial que eu localizaria a partir do trabalho de Roque Laraia entre os anos 50 e 70, é aquele momento onde a comunidade ainda é muito pequena e onde prevalecia aquilo que os antropólogos chamavam de, aspas, bom senso, sobre aquilo que se podia ou não fazer em campo. Essas regras eram muito bem controladas, tanto pelos orientadores sobre os seus alunos, quanto pela prática constante naquele momento de pesquisa coletiva no mesmo campo. Um segundo momento, melhor retratado por Silvio Coelho dos Santos, é quando a aba cria o seu código de ética, isso no decorrer dos anos 80. Estamos nesse momento, no final do período da ditadura civil-militar, e a emergente antropologia brasileira se confrontava com importantes restrições para a sua prática, como, por exemplo, nas dificuldades de entrada em terras indígenas, ou de acesso a grupos urbanos de periferia, ou ainda nos empecilhos para contato com populações rurais em situações de expropriação de terra. Por fim, um terceiro momento